dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva nossos corações, nossas mentes, para que possamos, com o instrumento do Evangelho, nos orientarmos nas nossas vidas na Terra, galgando o processo de evolução a que todas as criaturas estão engajadas. E na manhã de hoje, escolhemos uma parábola muito conhecida nossa, mas para olharmos com os olhos que a doutrina espírita nos forneceu, pelos recursos que ela nos trouxe, através das luzes do entendimento, da comunicabilidade dos espíritos, do processo de reencarnação e evolução, que permeiam os conhecimentos espíritas e que nos fazem, então, extrair a essência dos evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na parábola do bom samaritano, nós temos o maior poema que Jesus nos deixou a respeito da caridade. Ali está inserido os passos, o procedimento de como ir ao encontro dos corações caídos à beira do caminho, como foi o samaritano da parábola. E apenas para justificar a importância das parábolas nos evangelhos deixados pelos evangelistas, vamos comentar aquela passagem em que Jesus, inquirido pelos apóstolos, relata que a eles ele poderia falar na intimidade, poderia dizer tudo, mas para o grande povo, para o grande público que não tinham ainda maturidade, ele deixava então as parábolas. Então as parábolas, elas se revestem de verdades eternas. Ali nós vamos ver muito do que a doutrina espírita nos revela. Através das parábolas, Jesus deixou ensinamentos que são válidos não só há 2000 anos atrás, mas hoje e para a eternidade. É claro que Jesus há 2000 anos tinha que usar os termos, os exemplos a que as pessoas na época poderiam entender. Se Jesus viesse hoje nos passar as parábolas, usaria recursos da fala e dos costumes da atualidade. Falaria em notebook, em vez de falar de pastores. Falaria de deletar, que é uma linguagem da informática, ao invés da fala característica da linguagem hebraica. Então, nós precisamos, com os estudos da doutrina espírita, retirar a essência, como o apóstolo Paulo nos falou, retirar a essência, o espírito da letra. Bom, mas vamos então à parábola. A parábola do bom samaritano se refere a uma conversa com Jesus e um doutor da lei, que chega até Jesus e pergunta, né? Então, o versículo 1 do Lucas diz o seguinte: e eis que se levantou um doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós vamos encontrar então o personagem do doutor. O que é doutor da lei há 2000 anos atrás? Uma individualidade masculina, porque mulheres ainda não eram reconhecidas na hierarquia, e essa individualidade masculina, ele trazia para si, avocava para si, não só os conhecimentos divinos, religiosos da época, mas também era o legislador, faziam as leis e também executava. Então, o doutor da lei, na época de Jesus, é um perfil de uma criatura altamente gabaritada, no que se refere à intelectualidade. E esse doutor da lei, tentando, ou seja, aquelas passagens inúmeras da Bíblia, em que os intelectuais, os que têm apenas patrimônios iluminativos da mente, não se deixando ainda refletir a nível do campo de sentimento, deixavam-se então em profundas cogitações e não conseguiam achar os caminhos. Aqui o Evangelho então veio trazer através de Jesus. E aí então ele tentando, Jesus pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nessa colocação verificamos duas coisas. Primeiro, o doutor da lei,
altamente gabaritado, via no Mestre Jesus uma personalidade única. Tanto é que se refere a ele como mestre. Ou seja, via em Jesus, pelos sinais que ele trazia, que era um espírito de escola diferenciado. E dirige a ele uma pergunta de alto cunho moral, religioso, que ele já sabia. Porque quando pergunta para Jesus como fazer para herdar a vida eterna, é porque ele já sabia, através das suas reflexões, que nós somos herdeiros daquilo que nós fazemos. Então, verificamos que esse doutor da lei tinha um diferencial. Era intelectual, mas reconhecia a grande personalidade de Jesus ali como mensageiro de Deus. No versículo seguinte, Jesus então pergunta ao doutor da lei: que está escrito na lei? Como a lês? Porque Jesus, o nosso mestre do planeta Terra, o fundador desse planeta, vamos encontrar ali no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, que assim que a nebulosa se desprendeu do Sol, foi entregue às mãos de Jesus para a formação do planeta Terra. Então, Jesus já era um Cristo, desde a formação do nosso planeta Terra, que foi mais ou menos, segundo a ciência de hoje, uns 5 bilhões de anos atrás. Então, Jesus já era um Cristo. Essa alta personalidade que se faz encarnar na Terra para ensinar, então tem no mais alto grau tudo o que nós poderemos pensar como exemplo de Deus. Jesus, então, aqui nos mostra a alta capacidade psicológica do indivíduo. Por quê? Pergunta ao doutor da lei, como que ele entende a lei? Porque Jesus sabe, compreende, assim como aquelas pessoas que já adquiriram graus evolutivos, de que cada um de nós, apesar de sabermos, apesar de conhecermos, mas cada um de nós entende de uma forma diferente. Então nós podemos conhecer o Evangelho, mas cada um lê, identifica, faz a leitura e age em níveis diferentes. Aqui então Jesus se porta como um grande psicólogo, aqueles a quais os psicólogos da Terra devem seguir como exemplo. E então pergunta para o doutor da lei para entender como é que está o nível evolutivo da criatura, para poder então melhor ajudar. Aqui então a gente já vê a primeira lição de como auxiliar aqueles que nos procuram com as suas dúvidas e indagações, que será muito comum durante esse ano, porque em 2010, com 100 anos de Chico Xavier, muitos eventos, inclusive na mídia, estão programados. E com isso vai despertar muita curiosidade. E muitas vezes a criatura chega até nós perguntando sobre doutrina espírita e a gente já vai soltando um monte de informações, sem antes verificar qual é o grau de entendimento dela. Às vezes o grau de entendimento de doutrina espírita é como uma criança, e às vezes a gente vai precisar colocar em forma de histórias, de figuras. Outros mais lúcidos a gente vai poder falar então com mais profundidade. Então Jesus faz essa pergunta para ver o nível de entendimento do doutor da lei. E no versículo seguinte, então, nós temos a resposta do doutor da lei. E ele diz o seguinte: enquanto a gente faz a leitura, verifiquem qual que é o nível em que está esse doutor da lei. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a fala do doutor da lei. Até parece a fala de Jesus, não é? Pois então, o doutor da lei, como disse no início, é um autoconhecedor das leis, até então conhecidas, que eram as leis mosaicas. E isso nos faz uma outra reflexão. Se com a vinda de Jesus já se tinham esses conhecimentos, por que será que a humanidade da Terra até hoje não aplica? Porque Moisés esteve presente na Terra trazendo esse conhecimento há pelo menos 1.500 anos antes de Jesus. Então a humanidade da Terra já tem essa ideia
há pelo menos 3.500 anos. E ainda não aderiu à aplicação dela. Mas vamos analisar o que o doutor da lei, então, deu como resposta, lembrando-se de como se faz para adquirir o reino eterno. Como é que a gente adquire, então, o reino da eternidade? A resposta, e depois Jesus vai concordar que é isso mesmo, vai até estimular o doutor da lei. Então, vale a pena a gente avaliar, né? Amarás Deus de todo o coração, e eu junto aqui de todo entendimento. Porque amar somente de coração, a gente corre o risco de ser uma criatura mística. Ou aquele amor mais simplificado. Como, por exemplo, para ilustrar isso. Aquela mãe que ama incondicionalmente o filho, isso não está errado. No entanto, que não admite que o filho tenha falhas. É aquela mãe nas escolas que a gente chama para conversar por conta de um delito do filho e ela fala assim, não foi meu filho que fez, foi o filho da outra. Essa é o amor só de coração. Mas amar só de entendimento, só de razão, acontece o que aconteceu com o doutor da lei. Porque ele sabia, ele conhecia, mas ele era rígido, era duro, não conseguia fazer essa ponte de como conhecer e como aplicar. Então é necessário os dois processos. Amar iluminado pelos campos do sentimento, mas ainda conduzido pela razão. Diz o ditado popular que a cabeça está acima do coração, para que a cabeça então conduza todos os âmbitos das ações, principalmente no que se refere ao campo do sentimento. Então as duas coisas têm que caminhar junto. Uma nos leva ao sentimentalismo, amar só de coração. Outra nos leva somente à razão cética, sem fazer a ponte de entrelaçamento. Então o doutor da lei nos fala de um caminho, uma forma de conseguir o reino de Deus. Amar de todo o coração e entendimento. Mas se a gente analisar a fala do doutor da lei, tem mais dois outros detalhes nesse aspecto de como conseguir o reino de Deus. Que é também amar de toda a alma. Nós vamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem a definição, se não me engano, do Livro dos Espíritos, do que é alma. E traz lá Kardec, a alma é o espírito encarnado, revestido de corpo da carne, na onde ele vai, através das experiências, do trabalho, da perseverança, do contato com outros da mesma espécie, adquirindo valores, conhecimentos, experiências. Então, quando a gente vê nos textos de Jesus, a palavra alma nos leva a pensar em espírito atuando, espírito encarnado em ação. Então, amar a Deus de toda a sua alma, para conseguir o reino de Deus, é agindo. Não é como o doutor da lei, que passava horas, dias, somente refletindo sem ação. Então, Jesus ali depois vai aproveitar essa colocação do doutor da lei para, na parábola do bom samaritano, mostrando que ele tem que agir, que ele tem que fazer. E amar também, segundo nos trouxe a referência do doutor da lei, com todas as forças. No ditado popular do dia a dia, a gente fala assim, quando tem algum parente, algum amigo querido que está com alguma dificuldade, a gente encosta no outro com afinidade e fala assim, precisamos dar uma força para o fulano de tal. Não é assim a expressão? E essa força normalmente se entende até no que se refere a recursos financeiros. Dentro daquilo que a gente pode, dentro daquilo que a gente tenha condições de fazer. Então o doutor da lei entendia que também amar a Deus é disponibilizar, nem que seja o óbolo da viúva, como Jesus mostrou que não precisa ser muito, mas disponibilizar algum recurso, do ponto de vista inclusive financeiro. Olha, vocês já pensaram em amor nessas três faces? Conhecimento, sentimento, ação e também até em recursos disponíveis. E aí, então, mediante essa fala do doutor da lei,
Jesus fala para ele: respondestes bem, faze isso e viverás. E aí vem uma outra reflexão. Olha o que a doutrina espírita nos promove de atenção, de detalhes para a gente explorar. Viverás? Mas ele já não estava vivendo? Ele estava respirando, estava pensando. Que viver é esse? É o viver em vida em abundância. É aquele viver com euforia íntima, porque está fazendo o correto, está no caminho certo. Então é esse viver que Jesus fala. Então Jesus estabelece para nós que se a gente cumprir aquele roteiro, que a gente já conhece, cada um interpreta na forma evolutiva sua, mas a gente já conhece, nós vamos estabelecer o reino divino que é interno, não é externo. Na Terra vai se estabelecer o reino de Deus, na coletividade, depois que as criaturas instalarem, a grande maioria das criaturas instalarem no íntimo. Porque a definição de mundos de prova e expiação é que ainda predominam as inteligências ignorantes, o mal. Quando esse quadro reverter, e aí entra a nossa participação individual, porque se cada um de nós estabelecer o reino interno, daqui a pouco vamos ser maioria, e é isso que a doutrina nos traz, um mundo de regeneração. E aí aqueles que vêm na retaguarda, sensibilizados pelos nossos exemplos, também irão, naquele ditado popular, Maria vai com as outras. Porque eles vão ficar incomodados em fazer aquilo que eles querem, eles vão fazer aquilo que a maioria faz. E é assim então que se dá o processo evolutivo do ponto de vista coletivo. No versículo seguinte, o doutor da lei volta à carga e pergunta: querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus: quem é meu próximo? E aí a gente verifica também um perfil da criatura humana. O doutor da lei volta a perguntar. E aí a gente observa que quando se pergunta muito, é porque não quer se colocar em prática. Então fica achando desculpas. É assim com nossos filhos em casa. A gente manda: vai lavar a louça para a mamãe. Por quê? Vai, porque é a sua vez. Não, é a vez do fulano. Por que tem que ser eu? Isso significa que é um perfil muito característico humano. A gente vê isso no ambiente de trabalho. Aqueles que muito perguntam é porque não querem assumir. Querem terceirizar, passar para o outro a responsabilidade. E o doutor da lei é assim, porque eu conheci, ele já conhecia. Mas volta a pergunta, é porque ele quer achar uma brechinha para não fazer. Então, tentemos, daí a importância de analisar o Evangelho, né? Refletir, estudar. Vamos prestar atenção em nós. Se nós não estamos perguntando demais, por que eu tenho que fazer isso? Não. Diz Emmanuel, a disciplina precede a espontaneidade. Então, vamos fazendo. Vamos trabalhando em prol da melhoria nossa, dos que estão à volta, e aí, então, isso se torna espontâneo. Não fiquemos cogitando, porque não, isso e aquilo. Vamos nos colocar a caminho, né, no mar da vida, e já com os recursos que já temos, e vamos então perseverantemente buscando a verdade e aplicando no nosso dia a dia. É essa a proposta revolucionária do Cristo. Não é de guerras externas, mas assim é de guerra interior, contra as nossas dificuldades, as nossas mazelas interiores. É esse o campo de batalha, e não externo, no campo de contrariar-se com os outros. No versículo seguinte, Jesus, então, para responder essa pergunta do doutor da lei, de falar quem é o seu próximo, então Jesus começa a parábola do bom samaritano. E diz assim, e respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando esse homem meio morto. Quanto material aí para a gente observar, com atenção e refletir. Primeiro momento, Jesus usa na sua parábola, na sua história, que se reveste de verdades eternas, duas cidades,
Jerusalém, que na época e até hoje é tida como ponto religioso, o mais alto grau de pensamento de religiosidade que se poderia ter de referência na época. E usa Jericó, uma cidade comercial, onde se vendia, se comprava, se trocava. Então Jesus nos mostra 2 pontos geográficos no mapa bem estabelecido, um no alto, Jerusalém, e um embaixo, Jericó. O que nós podemos entender e trazer no dia de hoje? Porque lembre-se que as parábolas se revestem de verdades. Não temos no Brasil Jerusalém e Jericó, cidades, mas nós temos pontos referenciais. Jerusalém é a referência de religiosidade, de alto padrão vibratório. Jericó é a referência da materialidade, dos valores puramente humanos. Nosso trabalho profissional, comer, beber, casa, dormir, descansar. E o homem, que Jesus não nomeou quem é, não falou se é branco, se é negro, que religião que ele é, descia, olha só, dos padrões mais elevados para os padrões mais humanos. Ele estava em ação de descida. Nos dias de hoje, poderemos comentar aqui que estamos na Jerusalém, estamos buscando os altos valores da vida. Daqui a pouco vamos sair, voltar no nosso Jericó do dia a dia. Aí cabe-nos então, usando os recursos da doutrina espírita e mais para frente, poderemos manter a Jerusalém interna, com os nossos padrões de vibração, de pensamento, de ações, e sairmos daqui para Jericó do dia a dia, mas estando situada vibracionalmente na Jerusalém interna. Porque se não fizermos isso, e a gente observa isso nas nossas vidas e dos que estão à volta, se situarem seus pontos de ações, de pensamentos puramente na Jericó, o que acontece? Olha aqui, os salteadores nos assaltam. Nós que somos espíritas podemos falar com muita franqueza, sem vontade nenhuma de causar pânico, medo, mas quando nos posicionamos somente na Jericó da vida, somente nos valores puramente humanos, não nos interessarmos pela nossa evolução individual, nós somos assaltados pelos irmãos desencarnados que não conhecem ainda a luz. É o que nós chamamos de obsessão. Que nos assaltam, roubam nossas energias, e quem trabalha na casa espírita no atendimento fraterno sabe que essas criaturas chegam aqui exauridas, doentes, sem energia nenhuma, assaltadas, espoliadas nos valores da vitalidade, dos valores mais necessários para a existência aqui na Terra. Então Jesus nos deixa uma mensagem. Observemos aonde estamos situados, na Jerusalém do dia a dia ou na Jericó. E com um detalhe, temos que viver na Jericó, porque nós vamos ver já já que o bom samaritano passa pela Jericó. É diferente desse que vinha, descia de padrão. Ele estava intencionalmente direcionado para Jericó da vida. Né? No parágrafo seguinte, Jesus continua a parábola dizendo o seguinte: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo o que estava caído, passou de largo. Toda vez que nas referências evangélicas falar de um caído, à margem de um caminho, significa que é uma criatura que está necessitada. De alguma forma, ele está limitada a viver nas experiências normais da vida. E naquele caso, um caído no caminho, e vinha um sacerdote, cuja a gente espera que um religioso tenha um movimento de alma em direção àquela criatura que está caída. Mas não. Na parábola de Jesus, coloca que o sacerdote passou ao largo. Será que Jesus não está querendo mostrar para nós que nós nos avocamos o título religioso, espírita, católico, protestante, mas não fazemos jus a esse título? Passamos de largo a hora da necessidade, da dificuldade? É para refletirmos. Continuando no próximo versículo, Jesus volta à mesma linha de raciocínio.
E coloca que, de igual modo, um levita, também chegando àquele lugar e vendo o caído, passa longe. O levita é o descendente da tribo de Levi. A tribo de Levi é aquela responsável por ajudar os sacerdotes nos cultos religiosos. Seria o que é para nós hoje os coroinhas. E qual que é o movimento do levita na parábola de Jesus? Esperava-se dele que ele, como religioso, ajudasse o caído. Mas ele também desprezou, passou longe. E muitas vezes a gente encontra nas nossas posturas essa mesma característica. Ou seja, é um amigo, é um familiar, é um colega de trabalho que está com dificuldade. A gente vê que ele está caído, ele está sem força, ele está sem energia, igual caído ali. E a gente fica assim com receio de se envolver na situação. Então passa longe, nem para cumprimentá-lo, porque se cumprimentar, de repente a criatura que está numa situação difícil se agarra como tábua de salvação, e aí a gente não quer se envolver, então passa ao largo. É a postura aqui dos nossos dois companheiros ilustrados na história de Jesus. No versículo seguinte, Jesus volta a parábola dizendo: mas um samaritano que ia de viagem, prestar atenção, não era alguém que estava descendo de Jerusalém em Jericó, ele estava de passagem, igual nós estamos de passagem pela terra. De passagem, chegou ao pé do que estava caído e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Vamos analisar à luz da doutrina espírita. Primeiro, samaritano, e aí a nossa necessidade de estudar um pouquinho, até a história. Samaritano é um da tribo da Samaria, que é uma localização muito distante de Jerusalém. Os nascidos e descendentes da Samaria eram tidos como pessoas de má vida. Somente porque construíram um templo lá no Monte Gesarim e é lá que eles davam culto a Deus. E por isso eles eram considerados de má vida, porque eles não vinham a Jerusalém, no templo de Salomão, para fazer suas oferendas. Então eles eram excluídos da sociedade. Eram mal vistos. E Jesus usou uma criatura que não se esperava nenhum movimento de alma em prol do caído, mostrando para nós que não temos que rotular. Ah, aquela criatura é de má vida. Não podemos rotular. Porque as atitudes em sentido de caridade verdadeira podem vir de qualquer coração. Não necessariamente o religioso. Né? Então, que nós façamos como Jesus. Aceitemos a todos, com o devido respeito que eles merecem. E o samaritano, então, considerado de má vida, fez tudo aquilo que o doutor da lei falou que era necessário para conseguir o reino de Deus. Lembram-se aquela parte em que é necessário mover-se de coração? Olha aí o samaritano. Moveu-se de íntima compaixão. O que é compaixão? Relacionada ao campo do sentimento. Então, o samaritano começou a aplicar aqueles passos que são necessários para estabelecer o reino de Deus dentro de nós. E que por isso essa parábola é o mais belo poema da caridade. Primeiro passo, para auxiliar o que está caído, é a nossa volta, o mais próximo, que está caído à beira do caminho. Mover-se de sentimento. Mexer nas nossas fibras mais internas. E isso muitas vezes para o perfil masculino é mais difícil. Para a mulher é mais fácil. Mas é necessário, é um exercício. Não é ficar choroso. Não é ficar, como a gente colocou, somente premido pelos sentimentos. É sentimento iluminado pela razão. Como agir? De que forma fazer? Mas tem que se movimentar por íntima compaixão pelo que está caído. Depois, continuando o versículo, Jesus continua os passos seguintes para estabelecer o reino de Deus dentro de nós.
O samaritano aproxima-se do que estava caído, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou o caído para uma estalagem e lá cuidou dele. E aí nós vamos ver os outros movimentos, os outros 3 passos para amar a Deus, estabelecer o reino de Deus dentro de nós. Aproximou-se. Porque como é que você vai ajudar a criatura contando ela lá distante e você aqui? Nós temos que aproximar, nos interessar pelo seu problema, saber o que ocorreu e depois que soube o que ocorreu, atar-lhe as feridas. Porque muitos daqueles que se avocam o direito de ajudar o outro, aí o outro narra, abre o coração das dificuldades, e aí aquele que serviu, né, de confessor auricular, sai por aí falando, ó, o fulano caiu por conta daquilo. Ou seja, expôs a ferida do caído. E não é assim. Temos que atar-lhe as feridas, quer dizer, esconder o que está purulento, canceroso, não ficar expondo ao ar, aos micróbios. Então não temos que sair falando do problema daquele nosso atendido. Mantém sigilo. Obtivemos aqui informação que no Desaate, eles são sigilosos. Não se expõe a sua ferida ao público para que seja motivo de comentários ou chacotas. Olha como ajudar implica em movimentos racionais. Para que a criatura, então, tenha possibilidade. Porque ela já sabe mais do que nunca que está caído, por que ela caiu. Não precisa que mais ninguém aponte-lhe a ferida, a dor, porque ela já está sofrendo suficientemente. Não é a nossa postura, segundo a parábola que Jesus trouxe, de mostrar, de expor a ferida. A nossa postura é de atar a ferida para que ela não infeccione mais. Logo em seguida, o samaritano pôs, né, azeite, olha lá, deitou azeite e vinho. Na época eram os únicos 2 recursos para se tratar a ferida. Mas nos dias de hoje, o que a gente pode entender com o azeite? Na época não tinha energia elétrica. O que se queimava era azeite, né? Combustível para produzir luz. E na época não tinha nenhuma substância para fazer asepsia, a limpeza. Apenas a bebida vinho, que produzia álcool, e álcool então funcionava como elemento de asepsia. E aí a gente pode tirar para os nossos dias de hoje. Como é que a gente pode auxiliar o que está caído à margem do caminho? A luz do conhecimento. A asepsia, que a ferramenta da doutrina espírita nos dá de conhecimento, de instruções, de caminhos que a gente pode oferecer ao caído. É dar-lhe, depois que acabou o chão debaixo dos seus pés, é dar-lhe a oportunidade, dar-lhe recursos de visualizar que tem outros passos, outros caminhos. E a doutrina espírita, então, vem com todos os seus pilares, reencarnação, continuabilidade da existência espiritual, existência da alma, hoje, amanhã e sempre, a pré-existência lá no passado, por isso das faltas de hoje, por isso das dificuldades de hoje. Então, a luz da doutrina espírita funciona para iluminar aquela criatura, para que ela possa achar um novo caminho. E também lhe dá recursos para que ela não venha mais a cair, limpar, asepsia. E aí, então, continuando, diz a parábola de Jesus que o bom samaritano leva o caído, põe ele na sua cavalgadura e leva para uma estalagem. E aí Jesus então nos indica que aquele que nós propomos a ajudar, ele precisa de um tempo, de um piso, de um sustentáculo. Por algum tempo a gente deve acompanhá-lo. Muitas vezes no começo, até colocando e a gente caminhando para que ele venha caminhando atrás. Mas é por um tempo, como nós vamos ver ali.
Porque às vezes somos muito sentimentalistas e avocamos para nós o problema do outro. Não é essa a proposta. A proposta é de dar um piso por algum tempo, para que essa criatura possa, então, reunir forças para depois caminhar sozinho. E nós vamos ver isso no versículo seguinte. Quando o samaritano deixa o caído dentro da estalagem, e aí então parte no dia seguinte. Lembra-se que ele estava de passagem por Jericó? Ele não para a sua existência. Ele continua a sua existência, assim como nós. É um filho que cai, é um marido que cai, damos sustentação. Mas não paramos a nossa existência. Ah, eu não vou no centro não, porque hoje meu marido bebeu, eu preciso ficar em casa, ele está raivoso. Larga a criatura lá dormindo. Vai para a casa espírita. Angaria forças, angaria recursos internos para sustentar a situação lá em casa. Essa é a proposta do Cristo. Então, o samaritano e Jesus não nos pede para que a gente pare em nosso processo de evolução. Tanto é que no dia seguinte o samaritano parte. Tira 2 dinheiros e deixa com o hospedeiro. E disse, cuida dele. E tudo mais que gastares, eu pagarei quando voltar. Olha lá. Vamos voltar lá na fala do doutor da lei? Mover-se de coração, razão, aproximou, fez os primeiros movimentos de asepsia, de limpeza, mas não pode parar a existência. Põe na cavalgadura, leva para a estalagem. Segunda forma de amar, ações. Ó, quantas ações. Terceira forma. Deixa 2 dinheiros com o dono da estalagem, porque ele não pode parar seu processo de evolução. E às vezes a gente tem que ter essa consciência. A gente quer ajudar a criatura, mas não temos condições. Às vezes a gente precisa terceirizar. Se é um problema orgânico, eu tenho que levar ao médico. Se é um problema psiquiátrico, eu tenho que levar ao médico. Se é problema de trabalho, eu tenho que achar alguém que ofereça trabalho para ele, porque eu não posso. Eu não posso parar o processo meu individual de evolução. Mas isso não quer dizer que eu devo abandonar a criatura. Eu a acompanho por algum tempo. E envolvendo-me nesse processo de caridade verdadeira, real, até favorecendo o amor por força, né? Achando recursos ali que possa garantir a essa criatura ela se manter por algum tempo. Mas não para o meu processo de evolução. Acompanha, às vezes depois, mais de longe. Olha como que Jesus, então, nos ensina e depois, como um grande pedagogo que é, faz a provinha para o doutor da lei. Vira para ele e pergunta assim, qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ou seja, nos nossos aprendizados, nós vamos ter as nossas provinhas. Jesus pergunta para o doutor da lei, e aí? Qual dos 3 parece a você que foi aquele que atendeu o próximo? E aí o doutor da lei disse, o que usou de misericórdia para com ele. O doutor da lei estava certo. Aí Jesus, continuando o processo pedagógico, disse, vai e faze da mesma maneira. Então Jesus assinou embaixo que a lição, que o caminho, no que se refere aos processos de caridade, é esse. Como está descrito na parábola do bom samaritano. E nesse momento em que estamos, então, finalizando a exposição, relembrando que para conseguirmos instalar o reino interno dentro de nós, deveremos amar, como o doutor da lei falou. E esse amar não é só falando, é realizando. Então é sentindo, conduzindo pelo entendimento da importância do estudo, fazendo, agindo, estando nos nós, como barcos lançados ao mar da vida, usando os implementos que já possuímos, as redes, os barcos, os conhecimentos que já temos, as ferramentas da casa espírita, do trabalho profissional,
do lar estruturado, nos coloquemos no mar da vida como um bom samaritano, com a disposição de auxiliar, de fazer, de colaborar, usando como referencial todos os aspectos ali descritos. O de ser simples, não fazer alarde, estar junto, acompanhar, dar os recursos para a criatura não reincidir, e esses recursos podem ser os conhecimentos da doutrina espírita, assinalando os caminhos, e não parar o nosso processo de existência por conta do caído, porque ele mais além se levantará e caminhará com suas próprias pernas. O processo evolutivo, ele é individual, ocorre no coletivo, junto com os outros, mas nós daremos conta do nosso individual. Que possamos, então, refletir, analisar, que os benfeitores que nesse momento se encontram aqui possam nos auxiliar durante o dia, durante a semana, refletir nas máximas de Jesus, para então podermos, refletido, introjetado, colocar em prática. Muito obrigada, que as bênçãos do Mestre Jesus iluminem nossos lares, no dia de hoje, durante toda a semana, para que possamos fazer da nossa Jericó do dia a dia uma Jerusalém interna, mantendo-nos firmes no estudo, nas preces e nas atitudes e ações. Muita paz.